Bem-vindos e bem-vindas, este é mais um episódio de Crivella Convida. Nós estamos aqui outra vez com a grande amiga Laís Abramo, que já teve aqui um outro programa conosco. Laís Abramo segue sendo consultora da CEPAL, da Comissão para o Desenvolvimento da América Latina e Caribe, que é um órgão da ONU. Ela foi diretora da Divisão de Desenvolvimento Social durante muitos anos, foi também diretora do escritório da OIT em Brasília, durante muitos anos também. E, antes de tudo isso, a Laís é uma grande pesquisadora, excelente. Os textos, os trabalhos dela são de um rigor científico invejável. Consegue trabalhar com toda a metodologia científica para lidar com os conflitos sociais e já há muitos anos tem colocado foco no seu trabalho acadêmico e científico para a desigualdade de gênero, desigualdade racial, enfim, para os temas gerais de desigualdade social e concentrando agora na América Latina, porque durante muitos anos escreveu especificamente sobre o Brasil. Seja bem-vinda, Laís. A Laís é autora, uma das redatoras, né? Eu não sei se é correto dizer isso, Laís, do recém-relatório que a CEPAL publicou sobre afrodescendentes e a matriz da desigualdade social na América Latina, que trabalha com todo um levantamento muito detalhado sobre a situação das populações afrodescendentes dos vários países da América Latina, com informações muito importantes, depois com recomendações também muito úteis para as pessoas que lutam contra o racismo, lutam contra a desigualdade, e também para os governos que elaboram políticas de combate à desigualdade. Seja bem-vindo, Laís. Gostaria que você falasse um pouco, mostrasse aqui para as pessoas que nos acompanham, claro, de forma resumida, esse relatório, e depois nós vamos conversar um pouco sobre os dados e as informações que tem nesse relatório. Muito obrigada, Crivella. É um prazer enorme estar aqui de novo com você, grande amigo, grande companheiro de muitas caminhadas também. Agradeço muito suas palavras tão generosas na apresentação. Queria cumprimentar também a todas as pessoas que estão ouvindo esse programa e agradecer por você ter me convidado pela segunda vez aqui, né? Mas eu acho que realmente comentar esse documento vale a pena. Efetivamente, eu trabalhei coordenando o documento com uma equipe muito comprometida e redigindo parte importante dele. Só para localizar um pouco como que esse documento surge, quer dizer, a CEPAL já vinha nos últimos anos tratando a questão da população negra ou população afrodescendente, como muitos países denominam, né, na América Latina, e incluindo pela primeira vez um capítulo sobre esse tema no Panorama Social da América Latina, que é uma publicação anual que a CEPAL faz, né? Depois lançando 2 documentos sobre a população negra e os direitos da população negra da América Latina, e um especificamente sobre as mulheres afrodescendentes, isso nos últimos 4 anos, digamos assim. Antes disso, a CEPAL também já trabalhava muito apoiando especificamente a questão da inclusão do chamado, como se diz no Brasil, quesito cor-raça, né, ou a variável de autoidentificação das populações afrodescendentes, principalmente nos censos de população e vivenda, de censos de população, que é um instrumento muito importante para tentar analisar a realidade das condições de vida. Mas esse documento especificamente, ele foi muito interessante também contar a origem dele, porque foi uma solicitação da Epsi Campbell, que é vice-presidenta da Costa Rica, é uma mulher negra, ativista, feminista, antirracista, com uma longa trajetória de atuação na América Latina,
e é vice-presidenta da República de Costa Rica e é a primeira mulher negra que ocupa o cargo de vice-presidente na América Latina. Então, ela solicitou à CEPAL a elaboração de um documento falando sobre a situação da população afrodescendente na América Latina para ser lançado no que é a reunião mais importante da CEPAL, que se realiza a cada 2 anos, que se chama o período de sessões. É uma reunião onde se encontram representantes de todos os governos da América Latina e o Caribe, né, equivale mais ou menos à Conferência Internacional do Trabalho, do caso da OIT, né, então é a reunião de mais alto nível, onde se faz uma análise dos principais problemas, se define um programa de trabalho para os 2 anos seguintes. Então, essa reunião foi realizada virtualmente, por causa das condições que nós vivemos da pandemia, no final de outubro, e esse documento foi lançado nessa reunião. Esse é o contexto, né? E, realmente, o que eu posso fazer aqui, para começar a conversa, dar, assim, digamos, as principais mensagens. É um documento amplo, que aborda os temas que ele aborda, são principalmente qual é o marco normativo de proteção dos direitos da população afrodescendente na América Latina, no marco do Decênio Internacional dos Afrodescendentes e da Agenda 2030, e a importância dos movimentos e das organizações afrodescendentes na colocação desse tema na agenda pública, e, inclusive, no desenvolvimento do marco normativo internacional, regional, nacional, e na construção das instituições, né, dedicadas nos países ao combate ao racismo e à promoção da igualdade racial. Então, essa é uma primeira parte. Bom, tem também uma discussão conceitual de como se entende a questão do racismo e das desigualdades raciais como parte constitutiva da matriz da desigualdade social na América Latina. Esse é um capítulo conceitual que também dialoga com as abordagens sobre a interseccionalidade. Acho que esse é um tema muito atual, se quiser a gente pode falar mais depois, porque eu tenho visto no Brasil uma grande discussão sobre quando se fala das questões da população negra, se isso é um tema identitário, se isso é um tema de minorias, tem toda uma discussão conceitual sobre isso, que eu acho que também é interessante. Depois, tem uma análise do contexto demográfico, a pergunta básica de quantos são e aonde estão, né, a população negra na América Latina, e a questão da visibilidade estatística da população afrodescendente. Eu estou usando aqui negro e afrodescendente como sinônimo, né? Depois tem toda uma parte de acesso, desigualdades no acesso à renda e aos serviços de infraestrutura básica, né, como água potável, saneamento, eletricidade, internet, que cada vez mais a gente pode dizer que também é um serviço básico de infraestrutura, principalmente, isso ficou claríssimo com a pandemia. Depois, as desigualdades nos direitos à saúde, educação e trabalho, e a situação específica da população negra afrodescendente. Depois, as diversas formas de violência que afetam a população afrodescendente, que é um tema mais atual do que nunca, né, no Brasil e no mundo, e a discussão da relação entre racismo, xenofobia e imigração. E depois um capítulo que analisa a institucionalidade existente na América Latina sobre esse tema e as políticas e algumas políticas de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Então, esse é o conteúdo geral do documento. São 12 capítulos e um último de conclusões e recomendações, como você disse, para os governos, mas também para todas as organizações da sociedade civil que têm esse tema como a sua razão de ser principal, né? Bom, eu poderia aqui começar, terminando essa primeira fala, dando, assim, algumas mensagens básicas do documento, que depois a gente poderia aprofundar a partir das perguntas que você tiver interesse. Em primeiro lugar, é importante dizer que quando a gente fala da população negra na América Latina, nós estamos... E aqui é América Latina, não estamos falando do Caribe, né? Só América Latina. Nós estamos falando de pelo menos 134 milhões de pessoas, ou seja, 21% da população, ou seja, pelo menos uma de cada 5 pessoas na América Latina é afrodescendente, né?
Isso, eu disse, por que eu disse pelo menos? Porque essa é uma estimativa conservadora. Primeiro que ela na maior parte dos países, é uma projeção a partir dos dados dos censos de 2010, né? Projeção do que seria essa população hoje em 2018. Mas ela é uma estimativa conservadora, e é pelo menos, porque ainda persiste uma do que a gente poderia chamar das formas mais severas de discriminação, que é a invisibilidade estatística, né? A gente sabe que o que não se conta termina não existindo, né? Para as políticas públicas, por orçamento, e muitas vezes até pela agenda pública. E a gente sabe no Brasil como que isso durante muito tempo existiu o mito da democracia racial, que no Brasil não existia racismo. Bom, até hoje a gente viu recentes declarações de autoridades do país também dizendo isso, negando a existência do racismo, né? Frente, inclusive, aos terríveis acontecimentos de violência da semana passada, que a semana que marcaram o Dia da Consciência Negra. Mas se a autoidentificação étnico-racial, né? Ou muitas vezes no Brasil o que se chama do quesito cor-raça, não está nos instrumentos estatísticos, isso é uma forma de invisibilizar a população afrodescendente, assim como a indígena, né? Assim como outras, aí sim minorias, como o caso dos ciganos, por exemplo, no Brasil, né? E isso faz com que seja muito mais difícil evidenciar as desigualdades que são enfrentadas por essa população. Então, só para você ter uma ideia, isso é detalhadamente discutido em um dos capítulos, do capítulo 4 do documento. O que a gente pode ver é que, nas pesquisas domiciliares, como a PNAD no Brasil, que é tão importante para mostrar o que está acontecendo no país, né? Apenas em 6 países da América Latina existe a autoidentificação dos afrodescendentes. Esses países são Brasil, Colômbia, Equador, Peru, Panamá e Uruguai. Só nesses 6 países. Então, temas como desemprego, pobreza, a gente só pode analisar nesses países com as estatísticas. Pode ter análises qualitativas de outros tipos de pesquisa, mas as estatísticas só nesses 6 países, em alguns temas que são temas centrais. Já os censos, né, que é um instrumento fundamental, isso se avançou mais, mas durante muito tempo, o maior número de países incorporaram essa questão da população negra, mas só a partir de 2010, entendeu? Então, por exemplo, durante muito tempo, só Brasil e Cuba tinham o dado da população negra. Brasil e Cuba desde o final do século XIX. Depois, Brasil e Colômbia, e só a partir de 2010 que foram aumentando o número de países que têm os dados. Por isso, a gente diz que ainda tem um dos temas centrais para serem, isso está na Agenda 2030, que fala da necessidade de ter uma meta 17.18, que é que todas as estatísticas têm que estar desagregadas por sexo, cor, raça, etnia, etc. Mas ainda isso é uma dívida que a América Latina tem de aumentar, sem falar nos registros estatísticos, né, que é outro tema que aparece agora com o Covid, os registros do sistema de saúde. São poucos os países que incluem esse dado. Então, esse é um primeiro tema. Mas, assim, mesmo assim, chegamos a 134 milhões de pessoas, né? O Brasil é, de longe, o país que quantitativamente tem mais negros, né? A população negra é mais da metade da população brasileira, então só aí tem 100 milhões, mas é o segundo em termos proporcionais, porque o Haiti, 95% da população é negra, e Cuba seria o terceiro em termos proporcionais. Então, tem uma alta diversidade, tem países, em termos de porcentagem da população, aí sim a população negra é minoria, mas existem muitos países em que a população é bastante significativa em termos numéricos, né? Bom, essa seria a primeira questão. A segunda é um tema central que está nos pressupostos do documento, que o racismo é um tema estrutural na América Latina,
ele é uma herança do passado colonial escravista, né, escravocrata, mas que ele continua persistindo até os dias de hoje, através de práticas, instituições e através da estrutura da sociedade, e o racismo é um elemento central da cultura do privilégio, que é outra dimensão constitutiva da sociedade latino-americana e que está baseada justamente na negação do outro como sujeito do direito e na transformação da diferença em desigualdade e numa justificativa de toda uma tremenda assimetria de acesso aos recursos, ao poder, etc. Né? E o racismo está na base das desigualdades raciais, né? Que se manifestam em todos esses campos que eu falei anteriormente: saúde, educação, trabalho, violência, acesso, pobreza, água, acesso à infraestrutura básica, e as desigualdades raciais são um dos eixos estruturantes da matriz da desigualdade social na América Latina, que significa que elas são... Por que elas são estruturantes? Porque elas são um elemento central na constituição das relações de poder, das relações sociais, das relações econômicas, e elas têm que ser vistas como uma matriz, porque justamente as desigualdades sociais se entrecruzam com outras desigualdades estruturais, como as desigualdades de classe, de gênero, de local de residência, configurando justamente um entramado de desigualdades que fazem com que certos grupos da população, como as mulheres negras ou como os jovens negros do sexo masculino, vivenciem simultaneamente, ao mesmo tempo, múltiplas dimensões da desigualdade que se potencializam entre si, né? E a outra, talvez a quarta mensagem que eu queria deixar aqui é que o reconhecimento e a visibilidade e a garantia dos direitos da população negra são temas chaves para as democracias do século XXI e do desenvolvimento. É impossível se falar de desenvolvimento, de democracia, de cidadania, com a persistência desse racismo estrutural, né? E o que o documento vai mostrando é como essas desigualdades persistem em todos esses âmbitos. Em alguns casos elas são mais agudas que outras, em alguns países são mais agudos que outros, mas também mostra que houve avanços, né? Que houve melhorias, e que essas melhorias estão associadas, em muitos casos, com as políticas públicas, com toda a mobilização das organizações afrodescendentes, do movimento afrodescendente, do movimento de direitos humanos, que tem colocado cada vez mais esse tema na agenda pública, e com políticas públicas que foram implementadas nesse sentido. E aí o que a gente chama atenção é que, para superar efetivamente essas desigualdades, são necessárias políticas públicas de caráter universal, mas também políticas de ação afirmativa. E um dos casos de maior sucesso que a gente destaca no documento é justamente o aumento da presença da população negra nas universidades brasileiras, devido ao sistema de cotas que foi implementado e que conseguiu transformar isso de maneira bastante importante num período relativamente curto de tempo. Acho que era isso, eu já falei muito, deixo aqui para a gente continuar a conversa. Aliás, praticamente respondeu já muitas perguntas que eu ia fazer, mas eu queria só explorar alguns aspectos conceituais. Por exemplo, essa questão da autoidentificação, o conceito aí de autoidentificação, ele é muito recente na América Latina e no Brasil também, né? Quer dizer, em que medida ele é fundamental para a identificação do problema, né? Isso, uma primeira questão, porque até 10 anos, 15 anos atrás, nós não trabalhávamos com essa matriz de dados aí com a autoidentificação incluída, né? E a autoidentificação é uma dúvida que eu tinha e que eu tenho, né? E outra questão que você mencionou aqui, deixa eu ver se eu tomei nota aqui a cultura do privilégio, né? Eu queria que você explicasse um pouco o conceito disso. Quer dizer, eu acho que, de certa maneira, você falou mesmo, você fizesse um pouquinho da origem do conceito, como é que ele foi trabalhado, onde é que ele apareceu, que eu acho que você é muito precisa em relação a isso. Eu acho que seria interessante, porque eu passei a ver ele mencionado nos documentos, mas para mim é uma novidade do ponto de vista conceitual, aí, que eu acho que
que é muito bom, porque ele consegue resumir aí uma série de coisas. Queria que você contasse para a gente um pouco como é que apareceu esse conceito. Depois eu voltaria para o final da tua explicação sobre as políticas públicas, que é uma coisa que nos preocupa muito. Mas, por hora, essas duas questões para você. Ok, acho que são muito, muito boas questões. Efetivamente, a recomendação que existe hoje internacional em relação à questão das estatísticas. Isso é uma questão muito discutida, né? Por exemplo, a CEPAL tem entre os órgãos subsidiários da CEPAL está a Conferência de Estatísticas das Américas, que reúne os institutos de estatística. A OIT tem a Conferência de Estatísticos do Trabalho, né? Mas a recomendação que se faz, tanto para a questão afrodescendente ou negra, como a questão indígena, é a autoidentificação. Por quê? Isso já tem, no caso do Brasil, foi um processo muito longo de discussão entre os movimentos negros, por exemplo, os elaboradores de estatística, como no caso do IBGE, e os analistas, né, os que utilizam estatística, gestores públicos, estudiosos, para chegar, por exemplo, a essas 5 categorias de raça-cor que estão no censo e estão na PNAD, que são branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Né? Isso foi uma longa discussão. E a questão as categorias preto e pardo conformam o que seriam os negros ou os afrodescendentes no Brasil. A questão e isso foi uma longa discussão. O censo também incorpora isso. E por que se chegou à definição de categorias? Porque no começo, nos primeiros censos, isso era uma pergunta em aberto, quer dizer, aqui variou, primeiro foi fechado, depois foi aberto, mas quando era aberto, as pessoas diziam, eu sou moreno claro, sou moreno escuro, sou café com leite, sou 10 para 6, 6 e 10. É super interessante uma análise que se fez sobre a multiplicidade. Então, nisso você perde, entendeu? Porque as pessoas, inclusive, se reconhecerem como negros, é uma conquista do movimento, certo? É uma conquista do movimento, reconhecerem e afirmarem sua identidade com orgulho, com empoderamento, etc. Então, você ter categorias definidas é muito importante para você não dispersar a análise. E, por exemplo, no caso do Brasil, foram feitos muitos testes estatísticos para ver se essas categorias tinham sentido ou não tinham sentido, e tinham. E também, e por que autoidentificação? Porque isso tem a ver com, no caso do Brasil, você ser definido como preto e pardo varia. Uma pessoa que pode ser considerada preta no Rio Grande do Sul, de repente é parda ou até branca na Bahia, certo? Porque varia com os contextos dos países ou das próprias regiões. Então, o fato da pessoa, quando ela diz eu sou ou branco, ou preto, ou pardo, é mais confiável do que o entrevistador que vai aplicar o questionário do censo da PNAD, porque, por mais que ele seja treinado, vai estar no arbítrio dele, entendeu? Então, a questão da autoidentificação também é considerada como um direito da população se autoidentificar. E tem toda uma discussão no capítulo 4 do documento sobre como que a pergunta é feita em cada país, como que às vezes se erra, porque se introduz um tema que não é conhecido, você vai lá, você é afrodescendente? A pessoa vai dizer, não, eu sou preto, entendeu? Então, isso tudo tem que ser, tem que estar, a forma como as pessoas, e os povos e as comunidades se autodenominam varia muito de país para país, né? Cada um tem a sua forma de se autodenominar, então a estatística ela tem que ser capaz de captar isso. Olha aí, só para explorar um pouquinho melhor essa questão, mas tem uma componente cultural também, né? Porque quando Claro. eu só, do ponto de vista jurídico, eu só conheço a discussão da Convenção 69, porque lá na Convenção 69 há uma elaboração jurídica mais, digamos, mais detalhada que eu conheço no campo do direito internacional. Eu confesso minha ignorância se tem outro documento no sistema ONU sobre isso.
pelo menos que tem a natureza normativa, né? Não uma conceitual científica ou sociológica, né? Mas eu pergunto se é cultural. Eu, por exemplo, tenho um bisavô negro, tá certo? Mas eu tenho o resto todo da árvore genealógica é descendência italiana. Inclusive, o bisavô negro casou com uma italiana. E aí vem... e nós não temos de sorte que isso se perdeu ao longo do tempo, né? A primeira geração tinha alguma identidade, depois vai perdendo a identidade e prevaleceu, de sorte que ninguém se auto-identifica como afrodescendente. Eu brinco e falo que eu sou afro-ítalo-brasileiro, mas obviamente que as pessoas acham que é demagógico isso, que você, ele é descendente de africanos. Como é que a componente cultural pesa nisso, né? E óbvio que a componente cultural é muito influenciada também pelo racismo, né? Essa variedade que você mencionava aí, esse leque de identificações, eu lembro que as pessoas procuravam branquear ao máximo as pessoas na identificação. Não falava que a pessoa era negro ou que era preto, falava, fulano é moreninho, ou fulano é moreno. Na verdade, a pessoa é negro. Eu lembro que quando era criança no interior, eu falava, mas como? Fulano é preto, não é moreno, né? Certo? Como é que funciona isso, a componente cultural? Exato, por isso que é tão importante a autoidentificação. Você pegou, acho que é exatamente isso. Eu acho que claro que tem um componente cultural muito forte, e claro que as sociedades racistas, se a vivência do racismo é uma coisa tão violenta, as pessoas podem tender a querer se embranquecer para fugir justamente da violência racista. No caso do Brasil, acontece uma coisa muito interessante, que entre a proporção de pretos e pardos, ultimamente tem aumentado a proporção de pretos e tem aumentado a proporção de pretos mais pardos. Isso é uma questão só demográfica? Não, quer dizer, ela tem um componente demográfico. Você vê que pela PNAD vai aumentando 48%, 47%, 48%, 50%, 54%. Cada ano vai aumentando. Isso tem um componente demográfico porque o nível de fecundidade entre a população mais pobre ainda é mais elevado que a população com mais recursos. Existe uma concentração da população negra entre a população mais pobre, então o número de filhos é maior, mas isso tem a ver com uma questão de empoderamento, que as pessoas agora, uma porcentagem muito maior da população se define como negro, como pardo, como preto, como, entendeu? Porque existe um fortalecimento, um empoderamento da identidade que tem a ver com o movimento antirracista, com o movimento pela igualdade racial, com as políticas públicas, né? Mas e também aí varia, em alguns países é o fenotipo. No Brasil, você vê que as perguntas são preto, pardo, etc. Em outros países é a origem, nos Estados Unidos é a origem, por isso afro-americano, né? Ou latino. Então, cada país tem a sua forma de denominar, e aí tem um grande desafio para a estatística, e evidentemente para o direito, né, para como normatizar tudo isso. Mas sim, tem um elemento cultural muito importante, né? E por isso que é importante a autoidentificação. Agora, aí tem que ter o cuidado, não é assim, eu evidentemente me identifico totalmente com a causa da igualdade racial, com a causa da população negra, mas eu não vou dizer que eu sou negra, entendeu? Não sou, né? Então, não é identificação se você concorda com o objetivo do antirracismo, não é isso, é você, como pessoa, se você é ou não é negra ou afrodescendente, né? Então, acho que é isso que às vezes também tem que ficar claro, porque eu não vou, se vierem me perguntar, eu não vou dizer que eu sou negra, entendeu? Por mais que eu me identifique, porque eu estaria faltando com a verdade, né? Por mais que eu me identifique com a causa da igualdade racial e da luta contra o racismo, né? Cultura do privilégio, mas é um tema super importante esse de discussão. E ele surgiu no Brasil algumas discussões, inclusive de questionamento de pessoas que se auto-identificaram para utilizar a cota da universidade, e depois houve um caso aqui na USP que, inclusive, renunciou à vaga depois de pressão do movimento negro, do questionamento.
ele renunciou à vaga, e eu acho até que o governo teve uma postura muito correta, quer dizer, questionar, você não deve utilizar isso, que você desmoraliza o mecanismo que é a defesa de... Mas, enfim, mas é isso. Vamos para a cultura do privilégio. A cultura do privilégio. Olha, essa é uma elaboração da CEPAL. Aonde ela está mais desenvolvida... Bom, ela começou porque na discussão da CEPAL sobre a igualdade, né? Sobre a igualdade, que acho que é um tema central da formulação da CEPAL desde 2010, que veio sendo desenvolvida progressivamente, mas aonde ela está mais desenvolvida é num documento que foi de 2018, que se chama A Ineficiência da Desigualdade. Então, basicamente, assim, para ser bem rápida, a ideia é que você tem a desigualdade na América Latina, ela tem uma base econômica, que é o modelo de desenvolvimento excludente, com uma alta heterogeneidade estrutural, na qual se assenta a matriz da desigualdade social também, mas ela tem justamente um elemento cultural e político muito forte. E a cultura do privilégio é exatamente uma cultura que está baseada na negação do outro como sujeito de direito. Quer dizer, se a igualdade é mais do que uma igualdade só de meios, de renda, de propriedade, de acesso aos recursos produtivos, mas é uma igualdade basicamente de direitos, estamos falando de sujeitos de direitos, né? A desigualdade, ela se assenta, além da matriz econômica, numa matriz cultural que nega o outro como sujeito de direito, que transforma a diversidade, a diferença, porque a diferença é uma coisa positiva, é altamente positiva. Se todos fôssemos iguais, seria um mundo horrível, né? Mas transforma essa diferença em desigualdade e hierarquiza a diferença. Então, a gente também se diz isso, que a cultura do privilégio ela tem origem no passado colonial, escravocrata, em que quem era o outro? O outro era o indígena, o africano escravizado, né? As mulheres, os pobres, os trabalhadores. E no caso dos negros escravizados, das pessoas africanas escravizadas, inclusive a cultura da época, a cultura dominante da época, dizia, eles não têm alma, os escravos não têm alma. Chegava a esse ponto da negação do outro como sujeito de direito, né? Então, se o outro não tem direito nega o outro como sujeito de direito e transforma a diferença em desigualdade e naturaliza essa desigualdade, naturaliza essa tremenda assimetria de acesso aos recursos produtivos, de poder, etc. Né? Então, isso está expresso em instituições, práticas e valores, né? Que vão se consolidando e vão se reproduzindo, inclusive entre os dominados, que se sentem inferiores, né? E eu acho que, assim, o que se diz também é que o avanço da democracia e da agenda de direitos, ela impõe limites à cultura do privilégio, porque ela diz, não, todas as pessoas são sujeitos de direitos, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, o que é? Fala que as crianças são sujeitos de direitos, né? Então, isso avança. Mas a cultura do privilégio ela tem um tremendo poder de resistência e reação, né? Então, eu acho que, por exemplo, para analisar o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, é um conceito muito útil. Quando a população negra, né, os movimentos negros de jovens no Brasil falam a Casa Grande pira quando a senzala aprende a ler, o que é isso? Quer dizer que os negros saíram daquele lugar que lhes estava reservado, né, na sociedade. E a cultura do privilégio reage tanto porque bom, agora que tem política de cotas, o filho da minha trabalhadora doméstica vai competir, pode entrar na USP mais do que o meu filho. Estou dando assim a maneira como é vista. Então, mas essa forma mesmo que é vista pela classe média brasileira. Exato. Aí seria a perda de um privilégio concreto. O meu filho vai disputar a vaga com mais gente do que ele disputava antes, né? Meu filho, que estudou numa escola particular, que não sei o que, vai disputar, né?
Isso é uma perda concreta do privilégio, mas tem uma outra que é totalmente simbólica. Os casos das pessoas que ficavam indignadas porque tinha uma pessoa negra, uma pessoa pobre, um trabalhador da construção civil viajando no avião pela primeira vez do lado da madame de classe média, entendeu? Ela não perde, o direito dela de viajar de avião, a possibilidade, não está diminuída, mas ela sente o seu lugar de privilégio ameaçado. E isso eu acho que é uma coisa muito, muito complicada, né? E é interessante o conceito porque traça uma linha de diferença, por exemplo, para uma análise comparativa, por exemplo, com o racismo nos Estados Unidos, né? Porque há vários símbolos aí de privilégio nos Estados Unidos que os negros hoje têm acesso a universidades alternativas, a cotas já há várias décadas, etc. Eu acho que a cultura do privilégio ajuda a tornar mais opaco, né, alguns detalhes da identificação do racismo no Brasil, né? As pessoas mitigam o reconhecimento de que existe um preconceito racial, né, por trás como pano de fundo de tudo isso, né? Mas tem o problema da divisão de classe também, né? Da diferença de coisas que pesa num país que não consegue fazer a inclusão social, né? Fazer uma inclusão social e racial plena, né? E, sobretudo nesses 35 anos de democracia, né? Agora, nos Estados Unidos também, eu acho que a cultura do privilégio é muito forte. A questão é, o racismo é tremendo, nos Estados Unidos é estrutural, né? A violência contra a população negra é evidente. Agora, claro, as políticas de ação afirmativa são muito anteriores, né? Tem muito mais tempo de aplicação, mas também são resultado de uma luta muito forte, né? Pelos direitos civis e tudo isso. E, claro, eu acho que nos Estados Unidos você tem mais uma classe média negra constituída, e no Brasil isso é um processo muito mais recente, né? Mas a gente também vê o resultado disso, por isso que eu digo, as políticas de ação afirmativa da universidade, elas têm mostrado aí claramente uma transformação importante, né? Ô, Laís, esse ano nós tivemos eleição municipal no Brasil, aliás, estamos ainda no processo eleitoral, porque tem segundo turno ainda essa semana. Esse documento, que forma que você acha que ele é útil para... Como é que você consegue pensar a utilização das recomendações desse documento para a elaboração de políticas públicas, sobretudo para o poder local, que é digamos, onde essa cultura do privilégio se expressa quase que a esgoto aberto, né? A cultura do privilégio, discriminação, no poder local, onde as pessoas se veem todos os dias, né, se cruzam. Como é que pode ser útil para o administrador que vai tomar posse agora, 1º de janeiro, aqueles que tiverem compromissos ou estiverem preocupados em construir políticas públicas para mitigar a desigualdade, para diminuir ou ajudar na extinção da desigualdade racial, desigualdade social? Como é que você enxerga o papel desse documento? Olha, eu acho que pode sim ser muito útil, porque, primeiro, eu acho que entender, né, isso como o racismo é estrutural, é institucional, que muitas vezes, inclusive, existem práticas racistas que estão impregnadas nas instituições, né, por exemplo, do poder municipal ou na legislação, e que independem da vontade ou da consciência da pessoa, elas estão lá. Então, detectar o que existe de racismo institucional numa prefeitura, na forma como se organizam as políticas, na forma como se estrutura, já seria uma coisa super importante. Eu recomendaria, em todas as prefeituras, ter uma instância, um mecanismo governamental de promoção da igualdade racial, né? Como foi criada a CEPIR no primeiro governo Lula, em 2003, foi fundamental você ter um ministério dedicado à questão racial. Acho importante que isso seja visto ao interior da população negra também, o que acontece com as mulheres negras, com os jovens negros, com as crianças negras, com a população idosa negra, né? Quer dizer, eu acho que assim, ter um olhar, colocar o óculos
entendeu? Da cultura, de não querer reproduzir a cultura do privilégio, não querer reproduzir a desigualdade, é muito importante. Isso pensando, por exemplo, num prefeito, numa prefeita, ou num vereador, uma vereadora que foram eleitos. Uma das coisas que chamou a atenção, no caso das eleições do primeiro turno, é a quantidade de candidatos e pessoas negras e indígenas que foram eleitas, né? Às vezes pela primeira vez na história, no caso da Câmara Municipal de Curitiba. Certamente, essas pessoas vão entrar na política pública com esse olhar. Agora, os gestores, as autoridades, os prefeitos e prefeitas, por exemplo, eu recomendaria fazer uma análise de como que olhar todos os programas em todas as áreas sob essa perspectiva. Capacitar os seus gestores, entendeu? A OIT tem um instrumento muito interessante, que é um manual de formação e capacitação sobre gênero, raça, pobreza e emprego, que a gente, quando eu estava na OIT, a gente trabalhou em vários lugares, na Prefeitura de São Paulo, no governo do Estado da Bahia, que era justamente um instrumento de formação para os gestores públicos, no sentido deles pensarem, bom, eu tenho aqui que combater a pobreza no meu município. Como é que eu faço isso? Como é que eu olho para a questão de gênero? Como é que eu olho para a questão racial? Como é que eu vejo que as pessoas negras têm barreiras adicionais para superar a pobreza, entendeu? Então, fazer todo um processo de capacitação de gestores, esses instrumentos estão à disposição, né? Eu acho que outra coisa muito importante é que todos os registros administrativos dos programas públicos incorporem o quesito cor, que se saiba exatamente quantas pessoas brancas ou negras, de que idade, com que escolaridade, né, estão... Bom, isso tem avançado, o cadastro único tem isso, né, mas são elementos para visibilizar esse problema, entendeu? Não é a mesma coisa ser a situação, a desigualdade racial, assim como a desigualdade de gênero, elas são determinantes da situação de pobreza e das possibilidades, por exemplo, ou do desemprego. Todos os dados que estão saindo sobre a situação dramática do mercado de trabalho brasileiro nessa conjuntura, né, que já vinha ruim, mas foi muito agravada pela pandemia, mostram que, mais uma vez, a população negra está em pior situação, dentro dela as mulheres negras, os jovens negros. Então, acho que esse olhar sobre a desigualdade, e eu acho que hoje, muito mais do que 20 anos atrás, os gestores públicos teriam uma oferta de recursos humanos qualificados. A quantidade de pessoas no Brasil que está discutindo esse tema hoje e que tem muita propriedade para falar, para assessorar, é muito grande, né? Então, eu acho que sim, esse seria um recado para os novos gestores municipais, para realmente incorporar o tema, o que a gente chama de universalismo sensível às diferenças. Você tem que ter políticas universais, mas essas políticas universais têm que saber que as pessoas experimentam uma diferença muito grande nas suas condições de vida, marcadas pelo racismo, marcadas pelo sexismo e pelas desigualdades de gênero, etc. Até a porta de entrada no serviço público, no âmbito municipal, as prefeituras podem intervir para a construção de políticas de cota. Isso é uma medida que teria um impacto, se todas as prefeituras brasileiras tivessem essa preocupação, teria um impacto enorme. Mas tem um dado que você traz aqui, que aliás, traz no relatório, né, que a partir de 2010, né, que diminuiu a diminuição das diferenças, né, das diferenças que vinha um processo de diminuição, e agora isso está revertendo nos últimos anos na América Latina. Não é o Brasil que desequilibra o dado médio para a América Latina inteira com a crise econômica, ou o que o Brasil está experimentando desde 2015, 2014, é um dado também no resto da América Latina, de perda das políticas que mitigam a desigualdade social, econômica e racial? Isso é uma crise. Esse dado da América Latina é muito poluído digamos assim,
pelo retrocesso que o Brasil está vivendo, ou é uma realidade geral na América Latina? Bom, quando a gente fala de média na América Latina, sempre o peso do Brasil é muito grande para bem ou para mal, né? Se a gente fala de uma taxa média de pobreza ou de desemprego, né, ou de, por exemplo, uma taxa baixa de conclusão do ensino médio ou de acesso à universidade, a gente fala de média, sempre, se o Brasil vai bem, isso impacta positivamente a média, se o Brasil vai mal, impacta negativamente. Agora, aí a gente tem que ver cada tema separadamente. Por exemplo, a questão da pobreza, é verdade que a América Latina vinha numa tendência positiva até 2014, e a partir de 2015 começa a reverter, e aí, nesse momento, 2015, 2016, 2017, isso se dava principalmente pelo que acontecia no Brasil, na Venezuela e na Guatemala. A maior parte dos países continuava reduzindo a pobreza, né? E nesses 3 países crescia, né? Para dar um exemplo. Mas agora, principalmente a partir da pandemia, a situação é muito, ou seja, é muito mais generalizada. Por exemplo, o aumento do desemprego, por exemplo, essa característica que hoje é marcante, né, que é só olhar qualquer dado do IBGE, isso aparece, que a taxa de desemprego por si só não expressa o que está acontecendo no mercado de trabalho. Está acontecendo, além do desemprego, uma outra coisa muito grave, que é a diminuição da força de trabalho. As pessoas que saem do mercado de trabalho porque os postos de trabalho são destruídos e que elas não têm mais condições de encontrar um emprego, né? Então, todos os dados do IBGE, quando se fala de subutilização da força de trabalho, de aumento do desalento, etc., isso está acontecendo no Brasil, no Chile, no México, na Argentina, em todos os países, né? Em relação à questão das políticas públicas, aí é mais diversificado, né? Eu acho que esse grau de destruição, de desestruturação de uma série de políticas e programas depende também das visões políticas dos governos que existem na América Latina. E aí eu insisto, né, se a gente for pegar a questão do acesso à universidade e a conclusão do ensino médio, no Brasil houve uma diminuição importante da desigualdade racial, né, nesses 2 quesitos. A conclusão do ensino médio ainda é muito grande a desigualdade, mas a conclusão do ensino médio, o acesso à universidade e a conclusão da universidade, houve uma diminuição importante, no caso do Brasil e do Uruguai, e não houve, por exemplo, no Equador e no Brasil. Embora, por exemplo, a taxa de acesso da população negra à universidade no Peru no Equador e no Peru, seja maior do que a do Brasil, nesse período de 2002 a 2018, que é o que a gente está analisando, por causa do Brasil, diminuiu essa desigualdade. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a expansão da universidade, não só da universidade, como dos institutos técnicos de formação profissional públicos, né, que se expandem, então permitem uma entrada maior da população de baixos recursos e com as cotas sociais e raciais. É claramente isso, né? E essa foi uma política no qual o Brasil existe também em outros países, mas o Brasil avançou muito mais do que em outros países. Então, isso, por exemplo, é algo que é uma reivindicação muito importante do movimento negro latino-americano em geral, o acesso à conclusão do ensino médio e o acesso à universidade, e isso é algo fundamental de ser preservado, né? Laís, por incrível, nós já estamos conversando há 50 minutos. Nossa! Olha, eu acho que nós poderíamos fazer um programa por semana, porque a conversa flui de forma tão natural com você que eu acho fantástico isso. Mas nós vamos ter que encerrar. Eu pedi para você fazer as últimas considerações, porque já chegamos aí no limite do tempo. E, enfim, quais são as últimas observações que você gostaria de fazer sobre esse relatório? Enfim, pensando para o momento que nós estamos vivendo para o país. Você, além de tudo, é uma grande analista política também, né?
que você deixaria aqui de mensagem para nós? Olha, eu acho que, bom, só assim para destacar também as coisas que a gente não chegou a falar, mas que tem que ser olhadas com muito cuidado. Acho que essa sua pergunta de o que dá para dizer para as novas autoridades municipais. Então, assim, eu acho que essa sua pergunta do que pode ser feito a nível municipal é muito importante, pensando no Brasil. É claro que a gente está com uma situação muito difícil no Brasil, né? Não só porque a pandemia está longe de acabar e há sinais de um recrudescimento, acho que não dá nem para a gente dizer uma segunda onda, porque ainda os níveis de contágio e de morte estavam muito altos, né? E não sabe quando vai acabar essa pandemia, tem um pós-pandemia, é uma situação muito difícil, né? Os prefeitos e prefeitas vão assumir com a questão da restrição dos gastos, quer dizer, toda essa política, a meu ver, totalmente equivocada do congelamento dos gastos públicos, né? A maior parte dos países está fazendo, inclusive o FMI está recomendando, né? Não só a CEPAL, mas a importância do investimento público nesse momento para tentar, primeiro, garantir a garantia de renda, que é fundamental para as famílias, né? Mas também um investimento capaz de gerar empregos, e toda a questão de uma redefinição, de uma reforma tributária de caráter progressivo, né? Quer dizer, acho que essa é uma tendência internacional e que seriam elementos centrais para permitir uma saída da crise, um processo de recuperação e que pudesse atacar algumas dessas desigualdades, né? Então, claro que a vida dos prefeitos e prefeitas vai ser muito difícil por causa dessas restrições todas, e eu acho que tem outra questão central, que é a questão da segurança alimentar, né? Que também, essa história de que o Brasil está voltando para o mapa da fome é muito grave, né? Como é que isso está associado à questão da merenda escolar, está associado à questão das compras da agricultura familiar, né? Outro elemento, então, são áreas em que as prefeituras podem atuar, né? Quer dizer, eu acho que isso é algo muito importante. E outro aspecto é a questão do trabalho infantil, né? A OIT e a CEPAL lançaram um documento em junho com a previsão de que podia aumentar em 300 mil o número de crianças no trabalho infantil. E, mais uma vez, nos pouquíssimos países onde tem dados desagregados por raça, cor, as crianças negras são muito mais vítimas do trabalho infantil do que as crianças brancas, né, ou não negras, as negras e as indígenas. Então, eu acho que essa questão de aproveitando justamente esse fortalecimento das candidaturas negras e vitória importante em várias cidades do Brasil, seria um momento onde fortalecer esse olhar é muito importante. A questão da violência, principalmente contra a juventude negra periférica, é algo central, né? É algo que eu acho que também a gente trata no livro, tem um capítulo sobre as diversas formas de violência que atingem a população afrodescendente. No caso das mulheres, se vincula o racismo e o sexismo em relação ao alto índice de feminicídio na população, nas mulheres negras, na população LGBT também se associa a homo, lesbo, transfobia, né? Mas eu acho que a questão do genocídio da população negra, jovem, periférica, é um tema central, que o Brasil tem que encarar cada vez com mais seriedade. Evidentemente, existem sinais muito negativos, né, de autoridades no país que minimizam o problema, mas, por outro lado, isso eu acho algo, Crivelli, que a gente que está nessa caminhada já há bastante tempo, né, que me surpreende muito positivamente, é como a vocalização da questão do racismo no Brasil hoje é muito maior, né, a quantidade de
profissionais, professores, advogados, sociólogos, antropólogos, profissionais em todas as áreas, movimentos sociais organizados, juventude, cultura. Isso é algo que a gente não via na nossa juventude, não apenas porque havia uma ditadura, mas mesmo quando a gente saiu da ditadura, o movimento negro unificado tem 30 anos de existência, quer dizer, é uma caminhada aí que hoje a gente vê de uma forma que era impossível ver na nossa juventude. Então, eu acho que isso é um recurso que o Brasil está construindo, entendeu? Que é importantíssimo, né? Então, eu acho que isso é algo que mostra que, apesar de todas as dificuldades e as dificuldades conjunturais que a gente está vivendo, seja pela crise sanitária, econômica, seja pela crise política, e pelo fato de que as atuais autoridades máximas do país têm uma visão sobre esse tema completamente diferente do que a gente está discutindo aqui hoje, né? Eu acho que existe aí uma força, né, organizada na sociedade, em vias de organização, e que pode seguir crescendo, que é fundamental, né? E eu acho que, claro, é importante que isso converse o movimento social com a institucionalidade, que isso se transforme em políticas públicas. Eu acabei de ver hoje uma declaração do Boulos dizendo que, se ele for eleito, ele quer transformar São Paulo numa cidade antirracista. Acho que seria algo extraordinário, né? Porque, embora São Paulo, a porcentagem da população negra seja muito menor do que Salvador, né? A maior, acho que ainda mas é a cidade com maior quantidade de população negra no mundo, depois de Lagos, na Nigéria, né? Então, é disso que a gente está falando. Não é de uma minoria, não é de uma questão identitária, como se diz muitas vezes meio pejorativamente, que não tem nada a ver com as grandes questões. Não, é isso, você não pode falar em acabar com a pobreza, acabar com o desemprego, e melhorar o transporte público, e melhorar os índices de educação, de saúde, sem considerar o racismo estrutural, e sem considerar que aí é uma profunda desigualdade racial, que enquanto não for transformada de forma efetiva e substantiva, a gente não vai ter democracia como deveria, não vai ter justiça social, não vai ter cidadania, não vai ter garantia de direitos, né? Então, eu acho que se você tem um candidato a prefeito da maior cidade do Brasil dizendo isso é algo que, colocando isso no centro do seu discurso, é algo essencial, como foi, ao meu ver, maravilhosa a fala do presidente Lula no dia 30 no dia 20, na sexta-feira passada, onde ele faz uma análise da questão do racismo na constituição da sociedade brasileira e do desenvolvimento da democracia do país, que eu achei brilhante, porque ele junta exatamente toda essa visão conceitual com dados muito concretos, né? Então, eu acho que esses são, apesar de todas as dificuldades, sinais muito positivos que a gente tem que, do jeito que a gente puder, tentar apoiar, e eu espero que esse documento seja também algo positivo. É claro que as cifras do Brasil têm muito mais coisa do que a gente colocou aqui, porque aqui a gente tinha que dar um panorama latino-americano, não podia ficar falando o tempo todo do Brasil, mas em vários casos, como esse da violência, aparece o Brasil como exemplo, não só porque a violência aqui é gravíssima, como porque tem mais dados que outros países, né? Então, eu acho que isso, espero e te agradeço muito a oportunidade de divulgar um pouco as ideias do documento aqui nessa conversa com você. Laís, eu que agradeço a tua disponibilidade. Nós sabemos que você tem um tempo muito escasso para esse tipo de atividade, você está sempre produzindo, escrevendo, participando. E, como sempre, é fantástico que você faz uma análise e termina sempre com uma visão otimista e uma visão de esperança, né? Porque você mostrou o que o Brasil continua fazendo, produzindo de mobilizações sociais, espelhando politicamente, quer dizer, conseguindo dar visibilidade política para a diversidade racial, social, etc. e tal, que é no fundo, é uma constatação de esperança num país que tem a democracia ameaçada, etc. Tal. Acho fantástico. Sempre você conclui com esse
toque de otimismo, esperança. Acho fantástico as suas. Eu agradeço imensamente você ter aceito discutir aqui hoje conosco outra vez. E a gente encerra com a sensação de que falta muita coisa para conversar, né? Mas eu acho que a gente vai voltar a conversar. Nós vamos voltar cutucando a tua agenda outra vez para retomar as discussões com você. Olha, muito obrigado a todos e todas que acompanharam Crivella Convida até esse instante. Esse foi mais um episódio discutindo com Laís Abramo, que é uma brasileira fantástica que tem um trabalho acadêmico, científico, intelectual e político fundamental, uma das pessoas mais brilhantes da minha geração, que é um orgulho para a minha geração. Isso. Até a próxima. Tchau. Um abraço a todos.